Então, a aula passada nós tínhamos começado a ver, chegamos até a identificação de forma linear e bilinear para cada um daqueles problemas que nós vimos na disciplina. Problema de barra, problema de condução de calor, problema de elastostática 3D. No caso de problema elastostática, a forma fraca terminou ficando reduzida a isso, a essa igualdade entre a forma bilinear e a forma linear, onde a definição de cada uma delas é essa aqui. Então, essa forma bilinear, ela leva em conta a energia, o trabalho virtual e forças internas, basicamente, se a gente estiver tratando em elastostática. E nós listamos as propriedades que nós desejamos que essas definições possuam. Então, a ideia era que, se você tem um problema, você identifica algum funcional dessa forma aqui. Se essa expressão aqui possuir essas propriedades, então, muitas das coisas você não precisa provar novamente, tá? sobre a solução dessa forma fraca, sobre as características dela. Nós vamos, por exemplo, a gente não vai mais precisar provar para esse novo problema que você esteja tratando, não precisaremos provar novamente a unicidade de solução, porque nós já provamos isso para qualquer problema desse tipo em que os operadores possuam essas propriedades. Então, por exemplo, a positividade da forma bilinear tinha sido provado, então ela era dependente das condições de contorno essenciais, certo? E a última coisa que nós fizemos na aula passada foi realmente provar que se a forma bilinear possui aquela lista de propriedades e, além disso, é positiva definida, então o problema, a forma fraca possui apenas uma solução. Isso nós tínhamos mostrado aqui rapidamente, usando aquele truque tradicional de provar unicidade de solução, isto é, partindo de que existam duas soluções, em que ambas satisfazem a expressão que define a solução. Vamos continuar, então. Algumas definições, algumas normas. Agora, a chamada norma de energia do problema generalizado. Então, a norma de energia é definida dessa maneira, simplesmente. Nós já provamos antes que esse valor aqui esse operador ele é positivo definido. Então, o resultado disso aqui vai ser sempre não negativo e vai ser nulo apenas se o próprio vetor for nulo. Então, isso aqui satisfaz o requisito de uma norma. Por que chama norma de energia? Se o problema associado for de elastostática, então a expressão da forma bilinear é essa aqui. É isso? Em paralelo, a expressão para a energia de deformação elástica do corpo é essa. Aqui tem uma outra origem, né? A origem disso é a própria definição de energia de deformação elástica. Então, quando você compara essas duas expressões, você vê que a energia de deformação elástica é metade de A, que é exatamente isso aqui. Então, isso aqui é a energia, num problema elastostático, é igual à energia de deformação elástica. Quando você fazendo a raiz quadrada, você tem a norma, chamada norma de energia, definida naquele domínio ali. Agora, se o seu problema não for de elastostática, por exemplo, se for condução de calor, então
a expressão da forma bilinear não corresponderá a coisa alguma física que se consiga nominar. Não será uma energia de deformação, não tem deformação envolvida. Vai ser uma quantidade, um número real apenas. Correto? De qualquer forma, essa forma bilinear será possível definida também no problema de condução de calor, desde que haja no espaço de variações as condições de contorno essenciais adequadas. Então, isso aqui vai poder ser calculado. Essa forma bilinear, o valor dividido por 2, raiz, etc., vai dar um número que vai continuar podendo ser calculado. Esse número continuará tendo as características de uma norma. Apenas que fisicamente não será a raiz quadrada da energia de deformação, já que nós estamos num outro problema físico. Mas, de qualquer forma, isso aqui continua sendo conhecido como norma de energia, mesmo que seja em outros problemas físicos. E isso também explica por que não há uma uniformidade na definição de norma de energia. Em alguns artigos vocês vão encontrar dessa maneira, com esse meio aqui, porque com esse meio aí o resultado passa a coincidir fisicamente com a energia de deformação do problema elastostático. Em outros artigos é usada essa norma sem o meio, dessa forma aqui. Pode ser chamado de norma de energia, mas é claro, sabendo que isso aqui não terá energia envolvida na história, né? Bom, existe aqui associado o produto escalar no espaço das variações. Então, o produto escalar ele é definido simplesmente a mesma operação da forma bilinear. Dados duas funções em VAR, o resultado aqui, ele atende às características de um produto escalar nesse domínio. Então, vai ser designado como produto escalar. Da mesma forma como nós já tínhamos definido o produto escalar em L2, para funções que estão no L2. Então, isso aqui é definido, nós deixamos aqui armazenado e vamos provar alguma outra coisa muito importante. Lembra, nós temos a forma fraca, vamos capturá-la aqui, a forma fraca do problema elastostático. Então, vamos tirar isso aqui. Então, você veja aqui a relação entre as formas lineares. Nós provamos na aula passada que a forma bilinear é positiva definida. Essa é uma coisa. Isso aqui está colocado, por exemplo, para as funções de dimensão infinita, a solução exata, etc. Nós queremos saber o que acontece na versão discretizada desse princípio variacional aqui. Então, por isso que nós vamos procurar saber característica da matriz de rigidez ou da matriz coeficiente do problema que é associado à discretização dessa forma bilinear aqui. Então, vamos ver. Então, nós temos o processo de discretização. O domínio real é particionado numa aproximação do domínio, uma vez que o contorno vai ficar muitas vezes aproximado, não será o contorno exato original. Então, vai ter a definição dos elementos, do domínio, de cada elemento, etc. A malha tem toda aquela sequência de discretização. Sobre a malha vai ser definido esse conjunto de funções de aproximação associadas a cada nó, com a propriedade delta de Kronecker, com suporte compacto, etc.
todas aquelas características de todo o procedimento que nós vimos durante a disciplina. Então, a gente passa a ter as formas, os espaços de dimensão finita, tanto cinemático quanto de variação. Então, por exemplo, esse conjunto cinematicamente admissível de dimensão finita, ele é o conjunto dos campos vetoriais em que cada componente seja definido por uma combinação linear das funções da base escolhidas. Sendo que cada componente dessa, do campo, pertence ao H1 e, além disso, satisfaz condição essencial se o ponto estiver em γU. E a coisa similar aqui para o espaço de variações. Bom, isso aí tudo já foi visto, né? O importante aqui que nós vamos usar em seguida é essa característica de que o conjunto Kim H está contido no Kim. Lembra, esse aqui é de dimensão infinita, esse de dimensão finita. E o var H contido em var. Certo? E aí nós temos a forma discretizada do princípio variacional. Nós temos aqui todo o trajeto, não vamos repetir isso, mas nós temos a discretização do vetor solução no contorno γU, usando a mesma base de funções. O campo incógnito é esse U0 aqui. A função peso, então todo mundo aqui discretizado pela mesma base. E isso aqui é a natureza do método de Galerkin, o método de Galerkin clássico, o Bubnov-Galerkin, em que há as mesmas funções e a mesma base de aproximação é usada nas incógnitas e na função peso. Então, aí se tem os valores nodais, tanto da solução quanto da função peso, a discretização em forma matricial e discretização da deformação ali. Bom, isso aí tudo é levado à expressão da forma bilinear. Então, a expressão da forma bilinear é essa. E nós vamos ter uma expressão agora discretizada quando a gente traz essa modelagem aqui. Então, simplesmente aquele processo. Substituir a deformação e nos dois campos, aqui nós temos o primeiro argumento e o segundo argumento, o 0 e o v. Certo? Em que o v aqui é a função peso. Então, trazendo isso para cá, e colocando para fora os vetores nodais, que é aquele procedimento que já foi feito várias vezes, nós temos a identificação da forma bilinear dessa maneira. O transposto KU. Na realidade, isso aqui poderia ser colocado como um chapéu aqui, né? Só para lembrar que nós estamos com o termo discretizado. O termo da função peso. Então, fica a forma bilinear, fica o chapéu transposto, K, o 0. E aqui tem a matriz de rigidez do problema linear. Então, claro, aqui já fica evidente a simetria da matriz de rigidez, que vem
da simetria dessa matriz elástica. Então, se essa matriz aqui é simétrica, você pré e pós multiplicando por qualquer coisa, o resultado será simétrico também, desde que aqui seja a mesma matriz que aqui e aqui esteja transposto. Tá? Então, agora vem a questão de provar a positividade da rigidez. Finalmente. Então, vamos ver. Já tínhamos sido provado que A é positivo definido, em qualquer U pertencente à variação. Sabemos que o var H está contido em var. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Essa figura, ela é uma representação visual, né, das coisas, que às vezes ajuda. Você tem um espaço aqui de dimensão infinita, que é o var, tem o espaço discretizado aqui de dimensão finita, e nós temos a solução aproximada, que está dentro do var H. Se ela está dentro do var H, automaticamente ela está dentro do var também. Tá? Então, ter isso claro é que é importante para as operações que nós vamos fazer em seguida. Continuando. Então, o que significa? Observa, quando a gente provou a positividade de A, nós estávamos trabalhando com o U pertencente a var. Isto é, um U, quer dizer, essa forma bilinear é positiva definida para qualquer U pertencente a esse var aqui. E aí é que vem a coisa. Se está provado que A é positiva para qualquer vetor que esteja em var, então será positiva definida para vetores que estejam em var H. Então, se pode dizer que a mesma demonstração que mostrou a positividade de A em var vai servir também, quer dizer, o A em UH, isto é, para termos que estejam dentro de var H, também é positivo definido. Veja que nós vamos seguir aqui passo por passo. É uma sequência, uma cadeia aqui de causas e consequências e argumentos. Tá certo? Então, isso é A de UH é positiva definida por qualquer UH pertencente a... Aqui vamos colocar... aqui ficou faltando. var H. Então, só para lembrar, o que é a positividade de A? O resultado disso é sempre maior ou igual a zero. E só vai ser zero se o próprio argumento for o vetor nulo, a função nula, identicamente nula. Bom, agora vamos voltar à parte de elementos finitos. Como que é a representação desse vetor aqui? A matriz com as funções de forma, o vetor nodal. Então, o que se pode observar é que essa função aqui, ela é dependente dos valores nodais. Podemos dizer que existe uma função que mapeia dos valores nodais até a função pontual. Então, aqui a gente pode passar a seguir. Vamos identificar uma primeira situação, que é aquela mais comum, que é a que existe no método de elementos finitos que vocês estão vendo, é a situação em que a base de funções de aproximação é linearmente independente. Esses φ aqui, esse conjunto aqui, definido um para cada nó, ele é um conjunto de funções linearmente independente. Os conjuntos que nós estamos usando aqui na disciplina, que tem nos programas comerciais, etc., são todos com essa característica.
Então, se vamos voltar aqui a essa definição. Então, A é positivo definido. Então, qual a única maneira do resultado de A ser nulo? O resultado de A só pode ser nulo se o vetor for nulo. Mas qual é a única opção agora, em elementos finitos, para você ter a solução nula? Para você ter essa solução nula, a única maneira é que o vetor nodal seja nulo. Por que isso? Exatamente porque a base é linearmente independente. O contrário se pode mostrar. Se você tiver uma base linearmente dependente, isto é, por exemplo, se tiver duas funções de forma que sejam iguais, ou uma combinação linear de outras duas, mas o caso mais simples, duas delas que fossem iguais, mais simples de enxergar. Se duas dessas funções fossem iguais, você poderia ter um vetor não nulo, cujo deslocamento em qualquer ponto do domínio fosse nulo. Então, você teria um vetor nodal não nulo que produziria uma forma bilinear de valor nulo. Porém, como a aproximação a base é linearmente independente, quer dizer, por isso que é uma base, que se não fosse independente não seria... Bom, então, se a única maneira de você ter o deslocamento nulo for o vetor nodal identicamente nulo, então isso agora, se você tem para qualquer vetor V definido dessa forma, valores nodais vezes a matriz de função de forma, então você vai ter o seguinte, A, VV é dado dessa maneira, sempre maior ou igual a zero. E isso aqui igual a zero, se e somente se V for igual a zero. Bom, isso aqui, agora, observa que nós estivemos tratando aqui do lado dessa primeira igualdade aqui. Tá? Nós viemos daqui para cá tratando da primeira igualdade. De que a relação entre a forma bilinear e a forma matricial de elementos finitos. Correto? Essa primeira igualdade aqui que nós tratamos até esse momento. Mas uma vez que isso aqui esteja estabelecido, nós podemos tratar agora dessas relações que estão à direita aqui. Ignorando de onde que veio esse produto matricial, que veio do A ou não veio do A. O fato é, se você tem uma matriz qualquer, que ela possui essas características, dela ser sempre, para qualquer vetor, o resultado desse produto aqui ser sempre não negativo, e ser zero, se somente se o próprio vetor for nulo, isso é a definição de positividade definida de uma matriz, da matriz. Então, vocês observam o que foi feito. Pelo lado esquerdo, a gente veio tratando da positividade da forma bilinear e como que ela se relaciona com a matriz. E identificamos que essa forma bilinear era maior ou igual a zero, zero, etc. Só que, a partir daí, nós identificamos que essa é a característica da positividade de uma matriz, dessa matriz aqui. Alguma dúvida sobre esse sequenciamento? Ou muitas dúvidas? Ninguém? Então, acho que ninguém entendeu. Ou perguntar ao contrário, quem entendeu isso aí? Então, e quem não entendeu isso aí? Eu ainda estou revisando o livro, professor, para entender um pouco mais a fundo.
confesso. Ah, tá. Eu fiquei um pouquinho perdido no quadro ali, professor, na hora que fechou aquela relação ali. Eu vou decompor esse quadro em duas coisas. Tá, vamos decompor esse quadro aqui assim. Vamos escrever o lado... Vou pegar isso aqui e jogar logo aqui. Então, isso aqui é a positividade de A. Tá? O segundo quadro que nós vimos, que nós temos aqui, é a relação entre A e as matrizes de elementos finitos. Sendo que a relação, quer dizer, esse Vzinho aqui, é isso. Então, se a gente tem que A é sempre não negativo, significa que esse produto aqui é sempre não negativo. Digamos que eu tire isso daqui. Certo? Se o A é não negativo, esse produto aqui é não negativo. Quando A for zero, isto é, esse produto vai ser zero. Essa condição aqui, essa condição é a positividade definida de A, essa condição é a positividade definida de uma matriz, de K. No caso, esse K é aquele que está associado à forma bilinear. Agora, como é que eu consegui concluir? Lembra que isso aqui é o Vzinho, isso aqui é o Vzão, são valores nodais. São valores nodais. Quer dizer, como é que eu consegui concluir isso aqui? É que, se a base for linearmente independente, a única maneira que eu tenho de ter isso nulo é se o vetor nodal for nulo. Esse é um dos cernes da dedução. A base linearmente independente, a única maneira que esse vetor, isso aqui é uma função de x, né, de ponto. Essa função aqui, vetorial, só será nula se esse vetor for completamente nulo. Então, isso aqui só vai ser nulo se o Vzinho é nulo. E o Vzinho vai ser nulo se o Vzão for nulo, apenas. Então, só se o Vzão for nulo que isso aqui vai ser zero. Agora, forma bilinear é desse jeito, matricialmente. Então, você simplesmente transfere isso para lá. E aí você conclui aqui, agora, tratando da característica da matriz de rigidez, o coeficiente obtido por elementos finitos. Então é bom que vocês leiam mesmo, porque isso aí é uma das coisas que eu vou querer na parte de que a gente for fazer uma certa avaliação oral com você individual, eu vou querer que vocês me comentem isso aqui. Mostrem que conseguiram percorrer esse tipo de argumentação. Certo? Esse outro caso aqui, eu não trouxe muitos comentários aqui para a aula, porque vai acontecer em outros métodos que não são propriamente esse tipo de elementos finitos, de métodos de elementos finitos que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando daquela forma, aquela configuração mais usada no mundo, mais tradicional. E formulações mais recentes, que são de uso mais localizado em certos tipos de problema, então, às vezes, a base usada não é linearmente independente. Isso é o caso típico
do método de elemento finito generalizado, chamado GFEM ou XFEM, em que existem funções de enriquecimento locais, não nodais, etc. De qualquer forma, você tem na base termos que são combinação lineares de outros termos da base. Então, aí sim se torna possível você ter um vetor nodal não nulo que produz uma função nula, identicamente no domínio inteiro. Então, aí você passa a ter a possibilidade de ter um produto, de ter esse produto aqui nulo com um vetor não nulo. Então, aí a K passa a ter a característica de ser positiva, que se chama positiva semidefinida, quando o resultado pode ser positivo ou nulo para argumentos não nulos. Bom, agora vamos para uma parte bastante interessante aqui. Eu espero que vocês já tenham tido a curiosidade de se perguntar. A questão é essa, que está sintetizada aqui no título da sessão. A solução que você obtém por elementos finitos é a melhor solução possível? Vamos melhorar um pouco essa questão. A situação é, você tem o problema com a geometria do corpo, e você faz a discretização, você coloca ali tantos nós em certas posições e identifica a geometria de cada elemento. E escolhe a base de funções. Então, a questão é, você escolheu um certo número de funções, a base. Você escolheu a localização de cada nó e o tipo, o grau do polinômio, por exemplo. Então, digamos nessa figura aqui, digamos que eu tenha esses 2, 3, 4, 5 nós, cada um numa posição diferente, etc. Então, eu terei a discretização feita por uma base, no caso aqui, de dimensão 5. Aí o método vai produzir os coeficientes nodais, o valor aqui desse nó, do deslocamento, o deslocamento desse nó, naquele, etc. E aí, com esses valores nodais e a base, você vai encontrar a aproximação do domínio inteiro, em qualquer ponto do domínio. É isso que o método faz. A questão que eu estou colocando aqui, o que é uma questão clássica, é o seguinte. Para essa mesma base, isto é, para essa mesma malha, essa mesma quantidade aqui de nós, de funções, de tipos, etc., eu poderia haver um outro método, um outro procedimento que gerasse um vetor nodal que, por sua vez, produzisse uma solução aproximada melhor do que essa que elementos finitos está produzindo? Vamos dizer aqui, esse caso aqui, infelizmente, eu tive que desenhar em problema unidimensional, então cai aquela situação que é raríssima, que eu tinha comentado, de que, por algum motivo, o método de elementos finitos ele produz o valor nodal exato. Mas que isso é exceção, você tem que saber disso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo nesse caso unidimensional aqui, o método vai me produzir exatamente o valor da solução exata nesse nó também vai produzir esse valor da solução exata. Então, o erro dele vai estar entre um nó e o outro, dentro do elemento. Então, vai ser essa diferença, por exemplo, aqui entre a curva preta e a curva azul. Esse será o erro. Então, a pergunta aqui é o seguinte, o que acontece com o erro geral se eu tivesse um método que me produzisse, por exemplo, em vez de nesse nó produzir a solução exata, produzisse uma solução um pouquinho mais alta. E aqui um pouquinho mais alta, de forma que essas retas passassem assim na metade.
e desse a integral do erro fosse inferior. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em 2D, já qualquer solução que é apresentada já contém erro, mesmo nos nós ou fora dos nós. Então, a dúvida é, será que eu não teria um outro procedimento que me produzisse os valores nodais de tal maneira a produzir um erro geral inferior a esse que o MEF produz? Então, a resposta dessa pergunta é não. Essa, ou o contrário. A pergunta, se essa aqui é a melhor solução, a solução que você encontra aqui, é a melhor solução para essa base aqui, então a resposta é positiva. A solução que você vai obter pelo MEF vai ser a melhor solução possível com essa base. Você colocou 5 funções, cada um numa posição, funções lineares, o método vai lhe produzir a melhor combinação dessas 5 funções. Tá? Vamos provar aqui, até certo ponto, essa afirmativa. Todo mundo entendeu mais ou menos qual é a pergunta? Então, vamos começar aqui. Vamos começar com algumas funções. Então, vamos dizer, o U pertencente a var é a solução exata do princípio variacional, que é a função que satisfaz isso aqui para qualquer função peso, pertencente a var também. Tá? Agora, vamos pegar o H, que é a solução aproximada. Então, o H satisfaz essa relação, sendo que o H e o chapéu, ambos pertencem ao var H. Essa aqui é aquilo que realmente se usa em elementos finitos, para encontrar o H. Agora vem aquela figura que nós colocamos ali agora há pouco. O var H está contido em var. Certo? Significa que eu posso pegar essa solução, essa relação, ela é válida para qualquer U pertencente a var. Então, deve ser válida também para qualquer U chapéu pertencente ao var H. Então, eu posso substituir esse U por U chapéu. Certo? Entendido? É essa figura que nós tínhamos puxado aqui agora há pouco. Cadê? Então, uma função que está em var, se eu tenho uma expressão que é válida para qualquer função em var, vai ser válida para qualquer função em var H. Então, é o caso aqui. Eu simplesmente pego essa relação e substituo aqui pela forma discretizada, a função peso. Chegamos a essa aqui. Então, tá. Nós temos 3 representações. A dedução, essa dedução aqui é clássica também. O que se faz? Eu subtraio a primeira, ou no caso, subtraio essa aqui dessa. Tá? Usando alguma daquelas propriedades da forma bilinear. No caso aqui, a distributividade, ao contrário. Então, nós vamos ter o segundo argumento é igual. O L, aqui e o L são iguais, então a diferença vai dar, quer dizer, quando eu subtraio esse desse, vai dar 0 aqui no lado direito. Do lado esquerdo tenho em evidência isso, o H menos U. Então, eu passo a ter aqui agora essa expressão. Correto? O que diz essa expressão? Bom, a primeira coisa, o significado, digamos, físico dessa diferença. O que é a diferença entre o vetor solução exata e o vetor aproximado? É o erro. O erro cometido pela solução exata, pela solução aproximada. Então, essa é uma nova função vetorial. Isso aqui varia ponto a ponto, né?
uma função do ponto. Então, o que está colocado aqui? Essa operação, essa forma bilinear, nós vimos ali no começo da aula que, de fato, corresponde a um produto escalar entre o primeiro argumento e o segundo argumento. Tá? Então, de fato, o que nós temos aqui é o produto escalar entre a função erro e a função peso discretizada. Esse produto, o resultado do produto escalar, ele está colocado aqui que é zero, qualquer que seja a função peso naquele espaço discretizado. O que é, vocês lembram, o que significa o produto escalar de dois vetores, de duas funções, quando o que é, assim, mais concretamente, o produto escalar entre dois vetores? O produto escalar entre um vetor A e B é o quê? É o produto da componente de um vetor, por exemplo, componente de A na direção de B, vezes o módulo de B. Lembram o que é isso? Vamos colocar aqui A, B, igual, isso aqui sendo dois vetores, o módulo de A, o módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Um ângulo aqui qualquer, um θ. Tá? O que é B cosseno de θ? É a componente de B na direção de A. Ou ainda, o que é o módulo de A cosseno de θ? É a componente de A na direção do B. O que acontece quando o produto escalar é nulo? Significa simplesmente que os dois vetores são tais que o ângulo entre eles é π sobre 2. Então, basicamente, o que está colocado aqui é aquilo que se chama... É uma das versões do que se chama condição de ortogonalidade, do erro, no método de elementos finitos. Então, essa condição existe se essa solução aproximada tiver sido obtida pelo método de elementos finitos. Tá? Nós vamos explorar um pouquinho melhor isso, tá? Ainda. Então, continuando aqui. Definição da função erro, nós já tínhamos colocado agora há pouco. Isso aqui também é uma função do ponto. Você observa que esse U aqui pertence a var. Esse UH pertence ao var H que está contido dentro de var. Então, essa diferença aqui, quer dizer, a função erro, está contida em var. Significa que essa função erro está no espaço de dimensão infinita. Enquanto que a solução de Merff está, ou aqui também nós temos que tirar esse U, né? Esse chapéu. U. Tá certo? Então, essa função erro ela está no espaço de dimensão infinita. Voltando para essa figura aqui, é interessante. Você observa que a solução aproximada está aqui dentro do var H. Só que o erro dela vai estar aqui. É uma função que não está contida aqui dentro. É uma função que está aqui. Tanto é que essa função erro não vai poder ser representada como uma combinação linear dessa base aqui. Isso dá para ser enxergado. É bom que vocês comecem a desenvolver um pouco de sensibilidade, mas vamos dar uma olhada nessa figurinha aqui. Então, você veja, a solução exata é essa curva aqui, que pode ser uma função até feita à mão livre ali, que não há uma definição. Ela está aqui, em algum lugar aqui. Você está procurando a melhor aproximação dela entre aquelas que podem ser representadas por essa base aqui, que é
linear por partes, C0. Então, a aproximação que você vai obter está aqui, só entre as funções associadas a esses 5 termos aqui da base. Agora, o erro, observe esse erro aqui, que é a diferença entre uma função e outra. Vai ser alguma coisa assim, uma curvinha aqui, outra curvinha ali, outra ali, outra ali. Então, essa função erro aqui, olha, que é um arcozinho aqui, não poderá ser representada por essas funções lineares por partes. São funções, essa função erro está aqui, então ela vai ser representada de outra maneira, se puder ser representada. Provavelmente numa série infinita. Correto?